Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Façam um excelente dia. Estamos aqui na aula 12 de 21, né? O desafio seja o melhor vinho. Tenho certeza que cada dia que passa você tem amadurecido, crescido e aprendido, né? Que muitas das vezes, né, são os seus traumas, são suas toxinas, são esses problemas, né, que aconteceram no seu passado que muitas vezes impede você de avançar. E hoje, a toxina de hoje, você já sabe, autoimagem. Ícaro, mas autoimagem é uma toxina? É. Mas ela também pode ser uma pílula, tá ok? A toxina da autoimagem ou a pílula da autoimagem vai depender da forma que você enxerga, né, a sua vida ou a forma que você enxerga você por dentro. Tá um pouco confuso, mas eu vou te explicar. Por exemplo, o que é a autoimagem? Autoimagem, ela é a forma que o indivíduo se enxerga, tanto por dentro quanto por fora. Então, e essa toxina está ligada diretamente ao seu relacionamento materno. É tudo aquilo que está ligado à mãe, tia, todas as energias femininas, né? Que você teve contato ao longo do seu dia a dia e ao longo da sua vida mediante ao aprendizado, tá ok? Então, por exemplo, se você teve uma mãe agressiva, violenta, é bem provável que esses comportamentos tenham afetado a sua autoimagem. Se você teve também uma mãe que foi muito uma mãe que foi muito controladora e também uma mãe que tinha um apego excessivo, colocava em você uma dependência muito grande emocional, também vai te dar um problema de autoimagem. Só que a autoimagem, por exemplo, quando a gente fala de uma mãe agressiva, violenta e que falava palavras pesadas, a gente vai ter um filho ou uma filha rejeitada. A gente vai ter, né, traços de rejeição. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mãe que é controladora e que tem uma dependência emocional muito grande, que coloca uma dependência muito grande emocional na filha ou no filho, a gente vai ter um menino, uma menina apegada, tá ok? Uma pessoa que ela é difícil de romper ciclos, tá ok? Ela gosta sempre de permanecer acomodada num ciclo só, porque ela tem receio de um novo ciclo. Por quê? Por conta da dependência emocional. Então, muitas das vezes, né, vai pedir direcionamento para a mãe, sendo que já é casado. Então, assim, o processo de autoimagem ele é muito amplo, tá ok? Por quê? Porque tá ligado dentro da questão da relação entre mãe e filho. E agora eu te pergunto, autoimagem, ela é uma pílula para você ou ela é uma toxina? Hoje, como que você se enxerga? Como que você se vê? Quando você olha para dentro de você tem paz? Quando você olha para dentro de você percebe o quanto você é amado? Quando você olha para fora, pro seu chamado, para tudo aquilo que você tem que viver ao longo da sua vida ainda, é peso ou é bênção? Você olha para sua vida e fala assim, nossa, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que eu vou viver, por tudo que eu ainda... Isso é um processo de autoimagem, tá ok? Quando ela é uma pílula, é porque a gente já ressignificou, a gente está no processo de ressignificação de todas as nossas toxinas relacionadas à parte materna. Eu trago isso mais profundo no método CIP, tá ok? Quem é aluno do método CIP sabe, né? Eu monto uma árvore lá e mostro, né? Que 15%, e aqui eu vou trazer isso aqui para vocês, 15% são as pessoas que têm problema de autoimagem. E dentro da autoimagem eu vou puxando várias toxinas também. E paternidade são 85%. Então, 85%, perdão, 80% de paternidade, 15% de maternidade, perdão. Então, quem tem problema com paternidade são 80% das pessoas, tá ok? E 15% das pessoas têm problema com autoimagem. Ou pode ser que tenha problema com autoimagem e paternidade, aí dá 95%. E os outros 5% são as toxinas gerais que acontecem, né? Por exemplo, necessidade de aprovação, ansiedade, depressão, é somente 5% das toxinas, tá ok? A maior parte das toxinas, elas estão ou na autoimagem, que é um problema materno, ou paternidade, que é um problema paterno, tá ok? E isso é muito importante porque quando o filho ele teve problemas com a mãe, quando eu falo problema, é no sentido de que uma discussão, uma briga, um disse-me-disse, palavras negativas, crenças. Ai, como assim crença? Crença. Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, e aí você cresce com escassez. Então, toda essa treta
que é causado pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, né? Tudo que a gente está ligado para energia masculina, paternidade, energia feminina, maternidade, ele vai te causar toxinas, ele vai te causar algum tipo de bloqueio. E você precisa começar a ressignificar isso o mais rápido possível ao longo da sua vida, para você poder atingir um nível intelectual e um nível de maturidade maior do que você tem. A gente costuma falar que são feridas emocionais. Essas feridas emocionais, uma vez que não são tratadas e não são identificadas, que eu acho que o principal é identificar uma ferida e depois tratar, né? Então, o principal é você identificar. Então, por isso que eu estou passando com vocês aqui 21 dias para poder trazer um conteúdo bem denso, bem aprimorado, para você entender que se você não identifica as toxinas, você fica andando em círculo. E é isso que a gente não quer nesses 21 dias. Eu quero que você comece a avançar, tá ok? E para isso você vai ter que liberar sua tia, sua avó, sua mãe, que é as tretas de autoimagem. Por exemplo, ontem a gente falou na live, foi muito top, hoje a gente tem live de novo, tá bom? Ontem a gente falou na live sobre o quê? Sobre a negligência. Negligência é o quê? É quando eu não assumo as responsabilidades que eu tenho. Eu preciso assumir responsabilidade e não assumo. Mas por quê? Por conta de uma treta relacionada à mamãe, relacionada à tia. É uma treta de autoimagem. Não assumir responsabilidades, tá ok? E aqui eu não estou entrando no âmbito da provisão, que é lado do pai. Eu estou falando na autorresponsabilidade de assumir em vez de fugir. Muitas das vezes você teve uma mãe que era agressiva, mas quando o pau torava, ela... Pau torava é ótimo, né? É a linguagem bem mineira, né? Quando as coisas aconteciam, ela rachava fora, ela não ficava. Então, assim, você tem fugido? Você tem sido negligente com relação a tudo aquilo que você quer viver? Porque você, como mãe, é muito importante também você passar isso para o seu filho e para sua filha. Porque a voz de encorajamento é a voz materna. Quando eu falo encorajamento, eu quero que você entenda. Para você, a voz de encorajamento que eu falo é a voz da confiança. É a voz, aquela voz que traz aquela paz. Entendeu? Isso é da parte materna, tá ok? Então é muito importante você ter esse laço com a sua mãe, ou, se você não tem, entrar no processo de perdão para você poder restituir sua autoimagem, tá ok? Não é para ser best friend forever, amar, porque pode ser que você não teve esse relacionamento afetivo, mas você precisa liberar sua mãe, porque senão, infelizmente, você não vai romper no âmbito da autoimagem. O segundo é o abatimento. A gente falou sobre o abatimento, que é o quê? É o roubador das suas emoções. O abatimento, ele rouba as suas emoções. Ele rouba a alegria, ele rouba a felicidade, ele rouba a paz de espírito. Ele vai roubando as suas emoções, ó. E o que você tem que fazer? Você tem que identificar onde foi esse abatimento. Qual foi a palavra negativa? Qual foi o momento que você, infelizmente, ficou abatida? Pode ter sido na sua infância, pode ter sido hoje, mas hoje foi um gatilho que aconteceu na sua infância, você tem que identificar, tá ok? Primeiro, negligência, abatimento e a incoerência. É você querer algo e não fazer aquilo que você quer, tá ok? Por exemplo, eu tenho metas, eu tenho objetivos que eu tenho que bater até o final do ano. Eu vou ser incoerente quando eu tenho metas, quando eu tenho objetivos e não cumpro aqueles objetivos. E isso está ligado diretamente à autoimagem. Quando a pessoa é incoerente, a pessoa ela é incoerente quando ela quer algo e não faz aquilo que ela almeja. Isso é uma pessoa incoerente. E você não pode ser incoerente, por exemplo, com a sua autoimagem. Você já fez atividade física? Você está se alimentando saudável? Você está fazendo jejum? Você tá vivendo uma vida que faz sentido com as suas metas e objetivos? Ah, Ícaro, não faz. Então você está sendo incoerente. E isso está ligado diretamente em quê? Na sua autoimagem, naquilo que você tem construído, naquilo que você tem desenvolvido ao longo dos seus anos. Se você continuar sendo incoerente, você não vai conseguir ter uma autoimagem saudável. Por isso que eu bato na tecla. E você precisa começar a ressignificar e mudar isso, tá ok? Eu vou trazer aqui sim, bem rápido, só para você entender. Por exemplo, quando a gente tem um problema de autoimagem, a gente vai ver mulheres, por exemplo, que não conseguem obter traço feminino, dificuldade em relacionamento, falha na hora de se comunicar e não reconhecer seu verdadeiro potencial. Isso tudo está ligado à autoimagem, tá ok? Está tudo relacionado a travas maternas, problemas com energia feminina. O que é? Dificuldade de obter traço feminino, dificuldade em relacionamentos, é treta materna, tá ok? Não saber se relacionar, não saber se comportar em ambientes onde tem muitas pessoas, falha na hora de se comunicar, a comunicação ela não é uma comunicação assertiva, e não conhecer o seu verdadeiro potencial. Isso tudo tá ligado à autoimagem. Se você tem algum tipo de problema com esse,
tá ligado à sua autoimagem, você precisa tratar. Beleza? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Ícaro, por que você trouxe esse versículo? Porque você tem que saber que você é imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma mãe. E que mãe é essa? É o Espírito Santo, tá? É ele que... a presença do Espírito Santo, ele é como se fosse uma tipificação de uma mãe, tá ok? É ele que exorta, ele que ensina, é ele que discipula, é ele que orienta. Então, quando você falar assim, Ícaro, mas imagem e semelhança de Deus, Deus é Pai. Sim, você é imagem e semelhança de um Deus que é Pai, mas também você mulher, é imagem e semelhança de uma mãe também, que é o Espírito Santo, tá? Se você pegar na Bíblia, não, é lógico que a Bíblia não está falando que o Espírito Santo é uma mulher, pelo amor de Deus, isso é heresia. Eu estou querendo trazer para você aqui que o Espírito Santo ele tem um papel muito bonito na condução de um ser humano, de um indivíduo. Por exemplo, o Espírito Santo ele está aqui conosco e ele é o nosso consolador, ele é o nosso intermediador, é ele que vive, né, em nós para poder... só existe um intermediador que é Cristo, né? Mas o que eu quero trazer aqui para você entender é que o Espírito Santo é ele que nos traz um direcionamento. Porque Jesus e Deus, ele está no céu, mas o Espírito Santo está aqui. E ele consegue trazer esse direcionamento para nós, tá? E ele é uma tipificação de uma mãe que ensina, que exorta, que orienta e que quando a gente estiver na fase adulta, no processo de maturidade completo, ele vai nos levar ao Pai. Como você pega uma criança, por exemplo, a mãe, ela faz o quê? Ela protege, ela dá carinho, ela tá ali, ó, ensinando. E quando a criança chega no processo de maturidade, ele vai seguir o seu próprio caminho. Então, o Espírito Santo, ele tem esse lado, tá ok? Se você quer se conectar, você quer ter uma melhoria nos seus relacionamentos, melhorar sua comunicação, comece a ter um relacionamento diferente com o Espírito Santo, que você vai perceber que isso é o que está faltando para você poder começar a romper, tá bom? Porque Deus criou o homem em sua imagem, a imagem de Deus os criou. Então, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos criou a imagem dele. E você se parece muito com o Espírito Santo, mulher. Não esqueça disso. Eu me pareço muito com o Espírito Santo. Homens, você se parece muito com Deus. É a Trindade sendo manifestada através de nós, da nossa vida. Tá ok? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tarefas diárias. Primeira, leia o e-book Simplificando Propósito. É um e-book que eu fiz 100% gratuito, você não paga nada, tá ok? Ícaro, eu quero. Eu vou disponibilizar no grupo esse e-book, tá bom? Se você quiser também, pode escrever nos comentários, me manda mensagem no direct que eu te mando para você poder ler ele, tá? É um e-book que vai bater muito na questão da autoimagem, chama Simplificando Meu Propósito. Leia esse e-book, é gratuito, você não vai pagar nada, vai ser um tempo maravilhoso que você vai ter de leitura e ele vai destravar sua mente, tá bom? Por quê? Porque ele ajuda a identificar, né, os processos de autoimagem. Liste as pessoas de autoridade feminina que passou na sua vida. Você vai listar as pessoas de autoridade feminina que passou na sua vida. E depois você vai descrever como foi o relacionamento com elas. Como que foi o seu relacionamento com todas as mulheres que tiveram autoridade sobre a sua vida, tá ok? Perguntinha, na sua infância, você lembra de algum trauma de uma autoridade feminina que te fez e que te chateou muito? Na sua infância, você lembra de algum trauma de alguma autoridade feminina que ela fez com você e que te chateou muito? Anota também. Quais são as palavras que você mais ouviu dessas autoridades, dessas pessoas? Quais foram as principais palavras? E o que você poderia fazer hoje para poder alterar isso? Tá ok? Essa é a nossa aula de hoje, autoimagem. Eu espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe para mais pessoas. Mas não faz parte do desafio. Compartilha. Pode ser que tenha alguém passando por algum problema e você tem um entendimento de que isso é importante para essa pessoa. Fiquem com Deus. Lembrando que a conferência está chegando, dia 17 agora. Conferência O Melhor Vinho. Você é meu convidado para estar. Lembrando que a gente vai virar o segundo lote. Se você ainda não comprou, agora é a hora, tá bom? Se você ainda não... querido, por que você não se inscreveu? Você está vendo aqui o tanto de dias que a gente está passando aqui entre conversando, trazendo clareza, trazendo... Agora imagina 4 horas nós dois juntos. Que isso? Você tem certeza que você vai ficar de fora? Você não pode ficar de fora. Vai ser próximo da sua cidade ou na sua cidade. Ícaro, mas eu moro longe. Mora nada. Nada que um ônibus não resolva.
esteja com a gente nesse evento, vai ser 4 horas de ministração, não é só de cunho espiritual, a gente vai trazer muita coisa relacionada à parte profissional, emocional, financeira, porque a gente quer que você rompa em todas as áreas da sua vida, tá ok? O espiritual, ele é o mais importante. Vai ter, lógico que vai ter, mas eu quero que você entenda também que eu não quero que você só fique amigo de Deus e se conecte no céu. Isso é excelente, é o principal, mas eu quero também que você viva uma vida de prosperidade aqui nessa terra, tá bom? Fiquem com Deus e te vejo amanhã. Valeu!